O vídeo de hoje é um balanço sobre o papel das igrejas no golpe da Bolívia, sua atuação para derrubar o governo de esquerda e aumentar sua influência por dentro de um Estado que só se tornou laico há pouco mais de 10 anos. Os socialistas derrotaram a extrema-direita, num movimento de massas que convergiu das ruas para as urnas e passou a régua logo no primeiro turno. E esse lapso de barbárie militar que perseguiu e matou manifestantes teve uma contraparte religiosa, com dirigentes católicos e neopentecostais mobilizando as massas em comícios cheios de elementos religiosos. E é essa contraparte religiosa do golpe na Bolívia que eu vou analisar agora. Eu sou Hugo Queiroz, o seu comentarista religioso, e esse é o canal Credo, trazendo até você análises semanais sobre temas ligados à fé que brotam na conjuntura política, social e econômica. Se inscreva no canal, ativa o sininho com a opção de receber todas as notificações. Daí quando sair vídeo novo, você vai receber um aviso na hora e se manter sempre informado com uma visão original sobre fé e política. A vitória de Luiz Arce nas urnas em primeiro turno encerrou uma ruptura democrática ritualizada 11 meses antes por Juan Matheus Camacho, líder do Comitê Cívico de Santa Cruz de la Sierra, ajoelhado perante uma Bíblia colocada sobre a bandeira nacional dentro do Palácio Queimado, sede do governo. Luis Fernando Camacho en el interior de Palacio Quemado, con la bandera boliviana, con la Biblia y con la carta que llevaron con la intención de entregarle al presidente Evo Morales. Essa imagem rodou o mundo e levou muita gente a pensar que Camacho era um fundamentalista evangélico. Só que ele é católico, como também é a Jeanine Áñez, aquela que se autoproclamou presidente e depois foi empossada por militares dentro de um congresso vazio. 94% da Bolívia é cristã e, segundo o censo de 2011, católicos são 88% contra 6% de evangélicos. E embora o neopentecostalismo tenha crescido muito, essa mobilidade religiosa se deu dentro da fatia evangélica, onde 5 daqueles 6% do protestantismo histórico viraram neopentecostais. O manejo ostensivo da Bíblia por Camacho e Jeanine revela a estratégia de empoderamento e mobilização de igrejas evangélicas por setores católicos em prol de uma pauta política unificada, que reivindica a regulação da sexualidade e dos costumes, principalmente. Se no passado o catolicismo via o sincretismo como pedágio para chegar em ambientes populares, hoje a tática tem sido usar igrejas protestantes menores como uma espécie de cavalo de Troia social e político, uma vez que essas igrejas buscam dia e noite expandir a sua base numérica nas periferias e nos governos, num ciclo permanente de mobilização eleitoral de fiéis para eleger pastores em cargos políticos. Disputa religiosa virou coisa do passado, ao menos para o catolicismo, que já entendeu que é lucro ter pastores militando pela pauta conservadora e gastando sola de sapato naquelas periferias onde o catolicismo não quer nem colocar os pés. Na prática, o neopentecostal passa de adversário religioso a aliado político. Olhando para a história recente na Bolívia, a gente vê que a hierarquia católica amargou perdas de privilégios e essa política de influência adotada, de alguma maneira, tenta compensar essa perda. A Bolívia foi fundada em 1825, já como república, mas só deixou de ter o catolicismo como religião oficial em 2009, quase 200 anos depois, quando foi aprovada a atual Constituição. Isso explica toda a má vontade do clero contra Evo Morales, né? Eu, Hugo Queiroz, afirmo categoricamente que o lobby religioso contra o partido do Evo, o MAS, o Movimento ao Socialismo, e a conivência com o golpe tiveram causa nessa inauguração do Estado laico. Depois disso, a relação entre igreja e Estado piorou ainda mais durante o projeto do novo Código Penal, que previa a descriminalização do aborto em alguns casos. Isso sem falar nas falsas polêmicas sobre casamentos igualitários, falsas porque a Constituição estabelece a família como formada pela união entre homem e mulher, e nem o Evo, nem o MAS, nem o governo apresentaram qualquer proposta para mudar isso. No caso da reforma penal, o que repercutiu foi um artigo que criminalizava o proselitismo, ou seja, a prática de conversão por organizações religiosas, que foi equiparada ao recrutamento militar. Olha, eu acho até que a intenção foi boa. Basta olhar para Juan Camacho usando a Bíblia para legitimar a violência, né? Talvez isso se deva a uma genética golpista. O seu pai foi chefe de milícias paramilitares a serviço da ditadura de Hugo Banzer, que terceirizou para o pai de Camacho a repressão em troca de latifúndios rurais. Lembrando que essa ditadura matou oficialmente 80 insurgentes, sumiu com outros 70 e torturou mais de 50 mil num país que, na década de 70, durante a ditadura,
tinha uma população de 4,5 milhões de habitantes, equivalente a 2/3 da população carioca atual. É menos que as zonas norte e oeste da cidade juntas, para ser mais exato. Na minha visão de comentarista religioso, equiparar missionários e paramilitares mostrou um cálculo político bastante equivocado, um tremendo tiro no pé, eu diria. Bom, depois de muita grita dos evangélicos, Evo decidiu cancelar o projeto. Ao explicar a iniciativa, o presidente do Senado na época disse que era para prevenir perigos como o do Boko Haram. Não faz o mínimo sentido, já que o Boko Haram está lá na Nigéria, no continente africano, e é ligado ao fundamentalismo islâmico, que não tem atividade na Bolívia. Poderia ter dito a verdade, que as missões evangélicas seriam uma diplomacia clandestina dos Estados Unidos, já que o embaixador americano fora expulso da Bolívia em 2008. Sem representação diplomática, as sociedades missionárias norte-americanas passam a valer ouro, podendo enviar agentes de Estado como se fossem missionários, cujo alvo preferencial seriam os redutos da oposição. Por quê, você me pergunta? Porque esse foi o motivo da expulsão do diplomata. Ele teria conspirado com prefeitos de oposição a Evo pela realização de protestos violentos durante a Assembleia Constituinte de 2008. Agora vamos falar da Bíblia, elevada ao símbolo máximo da extrema-direita boliviana. Nos comícios comandados por Camacho, onde ele chegou a clamar, vejam vocês, pela expulsão de Satanás da Bolívia. Logo ele, que tem uma índole satânica. A cruz e a Virgem não tiveram lugar nessas manifestações, por serem elementos religiosos que sincretizam catolicismo e crenças indígenas, como é o caso de Nossa Senhora de Copacabana, que resume muito bem, venerada por tribos às margens do lago Titicaca. A Bíblia, que foi central também na performance de Jeanine Áñez, simboliza a fronteira cultural entre brancos e índios, reforça a pretensa superioridade da fé de matriz europeia e norte-americana, professada por uma elite branca, que vê índios e mestiços como bolivianos de segunda classe. Esse uso da Bíblia também agrega líderes evangélicos nas lutas contra a esquerda partidária e a herança cultural ameríndia, demonizada em suas pregações, ou seja, puro suco de extrema-direita sabor Bolívia. Aliás, quando questionada pela BBC por ter entrado no Palácio Queimado com uma Bíblia nas mãos para a cerimônia de posse, Jeanine Áñez respondeu que aquilo era um gesto de fé. Sob a insistência do repórter de que o Estado boliviano era laico, Jeanine afirmou que sim, mas que o povo boliviano era cristão e o presidente era ateu. O que é uma enorme mentira, já que Evo Morales é católico, um indígena católico, educado no sincretismo, cuja espiritualidade passa pela relação com a Pachamama, Mãe Terra, e também por isso ele foi alvo do fundamentalismo cristão, que, como eu disse, demoniza a religiosidade indígena e tenta substituí-la por uma agenda cristã moralista, conservadora e macartista, ou seja, perseguidora da esquerda. Outro tópico relevante é o padrão político das igrejas da América do Sul, cuja regra é apoiar autoritarismos e ondas de violência que possam derrubar governos tidos como progressistas ou esquerdistas, a depender do momento histórico e dos seus interesses. As ditaduras latino-americanas dos anos 70 contaram com o apoio de amplos setores da Igreja Católica, que via nos militares a principal barreira contra o chamado perigo comunista. E esse padrão se repetiu na Bolívia no último ano. Durante a derrubada de Evo Morales, os bispos católicos se calaram. E logo após o início da ocupação militar nas ruas, a igreja foi lá e cinicamente chamou um processo de paz. Se o compromisso fosse com a paz realmente, os bispos talvez tivessem mediado uma solução em favor da recontagem de votos naquela época, ou do aumento no número de observadores internacionais, até mesmo de novas eleições que não excluíssem o próprio candidato principal. Ao invés disso, facilitaram o retorno dos militares ao poder através de Jeanine, que de tão terrivelmente cristã, assinou um decreto extinguindo a punibilidade de militares que fuzilassem manifestantes. Os mesmos militares que a empossaram no Congresso vazio. Eu trago só um exemplo para vocês verem que, quando interessa, eles, os bispos, eles sabem agir no tempo certo. Quando Carlos Mesa, o penúltimo presidente antes de Evo Morales, estava prestes a encaminhar um projeto de descriminalização do aborto ao Congresso, os bispos foram em romaria na casa do presidente, à noite, 12 horas antes da abertura das sessões, para pressionar que o projeto fosse retirado da pauta. Dia seguinte, pela manhã, Carlos Mesa retirou o encaminhamento ao Congresso, sob qual argumento, não sabemos. Se a pacificação do país importasse alguma coisa, o episcopado não teria apoiado de novo uma ruptura democrática. E esse amém católico ao golpe não me pareceu
outra coisa senão uma revanche pelo fim de 184 anos de religião oficial. Fica a pergunta, seriam só as igrejas neopentecostais as que ameaçam as democracias da nossa região, como costumam apontar os intelectuais? Com essa pergunta eu retorno ao primeiro vídeo desse canal. Afinal, quem tem um histórico golpista mais longo e quem mais atuou como fiadora de regimes autoritários na América Latina? Não se trata aqui de acusar A ou B, mas mostrar que o fundamentalismo judaico-cristão ele é multiconfessional e visa tanto a hegemonia ideológica quanto o aparelhamento do Estado. E embora eu não seja adepto de políticas de conciliação de classe, como a do MAS na Bolívia, justiça seja feita. O ressentimento e a dissimulação sobre os quais as igrejas se moveram são reflexo do combate que o MAS deu nesse campo, e isso deve ser reconhecido. Botar fim em quase 2 séculos de uma religião oficial professada por 9 entre 10 cidadãos, olha, é um feito de se tirar o chapéu. Do mesmo jeito que a expulsão do embaixador americano também não foi qualquer coisa, né? Por outro lado, houve concessões na economia e na política internas que fortaleceram essa oposição golpista. Nisso eu destaco uma fala de Evo Morales para a imprensa do México, onde ele lamentou que a compra de helicópteros para as Forças Armadas tenham servido ao golpe e à repressão aos manifestantes. E mesmo com a vitória de Arce, a pacificação segue suspensa, porque elementos das Forças Armadas e polícias permanecem fora do controle político. Não deveria haver conciliação nesses casos, pelo menos na minha opinião. Militares, policiais e políticos civis deveriam ser punidos, no mínimo, com a perda de direitos políticos. O problema é que não dá para esperar muita coisa, já que Lúcio Arce disse ao jornal El País hoje que buscará diálogo com Camacho, a quem ele mesmo atribui racismo e ódio, porque acha ainda que é possível cultivar o amor através do diálogo e colher coisas boas, segundo suas próprias palavras. Eu iria num sentido oposto. Num estado como o boliviano, formado por várias etnias, em que um presidente indígena foi deposto por ódio racial, talvez fosse necessário armar os indígenas e integrá-los a um sistema nacional de segurança pública, como forma de moderar o poder das forças armadas e policiais cooptadas pelo fascismo, como a gente viu. E essa quebra do monopólio da violência na forma de autodefesa indígena, por mais paradoxal que pareça, estabeleceria aí uma relativa paz equilibrada no fio dessa tensão, afastando o risco de um novo golpe aplicado pela extrema-direita que parece ter hoje uma avenida aberta para repetir essa aventura. Bom, mas ao que tudo indica, a conciliação vai falar mais alto e os golpistas civis e militares passarão impunes mais uma vez. Segundo Arce, nessa mesma entrevista, não haverá o que ele lamentavelmente chama de vingança. É de uma despolitização tremenda, né? No Brasil, isso não deu certo. A lei de anistia de 79 serviu mais para proteger militares do que para reparar os danos causados por eles. Para completar, na mesma época em que Evo ganhou na Bolívia, a esquerda institucional brasileira, quando chegou ao poder, criou comissões da verdade ao invés de tribunais para julgar os torturadores, a exemplo do que fez a Argentina. O resultado, que ninguém vaticinou naquela época, está aí, né? A chapa militar Bolsonaro-Mourão, que exalta torturadores e relativiza a tortura, governa o Brasil, e tem como chefe do gabinete de segurança institucional um general Heleno, que teve papel ativo nos anos de chumbo e antes de usar a sua liberdade de expressão contra a democracia, como ele costuma fazer pelo Twitter e redes sociais, ele esteve à frente da missão brasileira no Haiti durante o governo PT, quando o exército brasileiro foi brincar de guerra num país paupérrimo e devastado por um terremoto. Hoje estão os três aí, sambando na cara da sociedade, quando seus direitos políticos e suas hemorroidas já deveriam ter sido caçados lá atrás, quando tivemos a oportunidade para isso e infelizmente deixamos passar. Eu, sinceramente, espero que nem Luiz Lúcio Arce nem o MAS incorram nesse erro. Se pudermos compartilhar alguma sabedoria com nossos irmãos, é de que não existe tolerância para os intolerantes, nem direito democrático para quem é contra a democracia. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Comenta aqui embaixo o que você acha disso, escreve nos comentários o que você pensa. Um abraço.